Fala galera, eu sou o Bruno Brambila, sou especialista em dados e esse é o Datalogando. Hoje eu vou levar vocês para uma jornada para a gente falar sobre dados em agência relacionado às áreas de mídia e conteúdo e eu recebo dois convidados super especiais. Mas antes de apresentar esses convidados, não esquece de seguir o Datalogando, ativar o sininho, seguir o Datalogando em todas as redes para acompanhar tudo que a gente está trazendo para vocês de conteúdo em primeira mão. Vamos nessa! E hoje eu estou aqui para receber o Marcelo Aquilino e a Shirley Cohen, que trabalharam comigo em agência de propaganda também, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre toda essa vertente de dados em conteúdo com a Shirley e mídia com o Marcelo. Shirley, seja muito bem-vinda ao Datalogando. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês dois. Isso aqui é uma conversa entre amigos, né, meu? Isso aqui é mais ou menos isso agora, né? Aqui é um almoço. É o almoço, né? Mas tem família. cerveja, então vamos brindar aqui o nosso almoço. Happy hour, vai happy hour aqui, pra gente brindar aqui. Sejam bem-vindos vocês dois. E vamos lá, gente. Xi, então, explica pro pessoal que está te assistindo quem é a Shirley, o que ela veio fazer hoje aí no Datalogando. Eu sou Shirley Cohen, eu sou head de conteúdo criativo, especialista em, enfim, marketing de influência, branded content, e tudo que engloba, de fato, conteúdo, que é uma palavra bastante abrangente hoje em dia. É um prazer estar aqui. Porra, nem demais, cara, trazer vocês, que a gente já tava planejando esse bate-papo faz um tempo, né, cara? É isso. Vamos lá, Ma, e você, cara? Conta aí pro pessoal saber quem é o Marcelo Aquilino, o que a gente vai falar hoje sobre difícil. Dados e mídia aí no... Cara, é difícil até pra mim falar em qual área eu mais atuei ou eu mais atuo hoje, mas eu, assim, tenho 20 anos mais ou menos de mercado. Os primeiros 10 anos trabalhei muito com pesquisa de mídia, então trabalhei no Ibope, trabalhei na UMAP, na Young, sempre com foco muito em pesquisa. E depois disso, eu virei uma chavinha para ir mais para o front de mídia. Então, fui responsável pela área de mídia e de dados de agências como a Ginga, a Ogilvy, a Sunset, a DM9. Então, sou um apaixonado por dados, por comportamento, por entender o que as pessoas fazem, o que elas querem. E já tive essas experiências tanto em área de mídia quanto em área de dados dentro de grandes agências. Shima, obrigado mais uma vez por terem vindo aqui. Vamos começar nosso bate-papo, então. A gente sabe que hoje os dados fazem parte do dia a dia das marcas e das agências. Tá? Na opinião de vocês, qual a importância dos dados para as áreas de mídia e conteúdo? Quem quer começar? Ladies first. A bola Sim. primeiro para mim. Eu acho que, primeiro, é de extrema importância. Eu acho que não tem como dissociar a disciplina do conteúdo com dados. Eu acho que a primeira coisa que a gente estava conversando agora, que é válido a gente trazer, é que dados é abrangente demais, né? Dados tem dados muito mais complexos e dados mais simples que servem para a gente se basear, para a gente gerar insights, para recalcular rotas dentro de estratégias de conteúdo e de criações, né? Também, por que não, de criações, projetos criativos. Então, acho que um casamento entre dados, a área de dados e por que não áreas de dados espalhadas com a disciplina de conteúdo é primordial. Mas eu acho que antes disso vem a cultura de dados. Então, acho que precisa existir uma cultura de dados para que as pessoas consigam entender o que de fato significam os dados e quais dados elas vão usar em que momentos estratégicos e criativos para poder conceber um projeto, uma campanha ou o que for que seja. Então, acho que a gente vai desenrolar isso ao longo do episódio aqui, mas é casado, completamente entrelaçado. Eu acho que o ponto que você trouxe, Xi, é super relevante, porque quando a gente está falando de conteúdo, querendo ou não, é uma área nova, digamos assim, a agência. Porque entrou mas assim, dentre a criação, como a gente conhece e tudo mais, é uma área nova. E muita gente ainda pergunta como que dados pode ser relevante para conteúdo. E a gente vai entrar nesse papo hoje, que a gente já fez esse teaser antes de começar. Aqui eu acho que você vai trazer muito insight também, porque quando a gente fala de dado e conteúdo,
pode causar aquela confusão que você fala, não, mas eu não entendo. Cara, e é simples. E a gente vai mostrar isso hoje. E, Mai, na sua visão hoje, como que os dados cada vez estão mais relacionados à mídia ou às agências nessa visão? Cara, eu concordo bastante com o que o Kashi falou hoje existe um discurso de generalizar, né, dados como uma coisa só, né? Então, tem uma área de dados, a sua agência tem uma área de dados, o cliente tem uma área de dados, e a gente tem que tomar cuidado, porque existem várias vertentes de atuação de dados dentro de uma agência e vários tipos de profissionais de dados também, né? Então, eu também até, às vezes, me sinto um pouco... eu quero discutir esse assunto de uma maneira mais profunda, porque todo mundo começa a falar, então, e a área de dados? A área de dados que resolve. Os dados que vão trazer informação para a gente. Vai trazer insight, vai trazer tendência, vai trazer eficiência. É tudo dados. E aí vira uma coisa genérica. Então, eu acho que é legal voltar um pouco para o que eu já passei sobre isso, para a gente conseguir determinar e explicar qual que é essa importância. E antes, né, quando eu trabalhava mais com pesquisa de mídia, os dados eram muito focados em dados passados, né? Então, todos os trabalhos da agência eram baseados em dados passados. Então, você via lá qual programa dava mais audiência, qual rádio dava mais audiência, qual jornal dava mais audiência e fazia o seu plano em cima de dados passados. E hoje, a área de dados tomou uma relevância muito grande porque não é mais assim, né? A área de dados hoje é em real time. E, além disso, ela te dá predições do que vai acontecer. Então, essa área ganhou relevância, na minha opinião, em função disso. Você trabalha com o que está acontecendo agora e já prevê o que vai acontecer no futuro. É por isso que está todo mundo em cima, né, dessa área, não só para mídia, mas para criação, para conteúdo, para estratégia, para comportamento, para tudo que envolve a entrega de uma agência. Você está falando um ponto, cara, que para mim é importantíssimo, porque a gente está falando que dados ele deixa de ser uma área e passa a ser um mindset. Você pode ser um profissional de mídia, só que você tem um mindset de dados. Você pode ser um profissional de conteúdo, que você também tem um mindset de dados. Você pode ser um profissional criativo, que você tem um mindset de dados. Eu acho que dados, criou-se, acho que uma bolha em cima disso, falando que você tem que codar, você tem que... E não é isso, cara. Não, é. Eu acho que a visão hoje, quando a gente está falando, até o ponto que você trouxe, cara, existem profissionais de dados de diferentes atuações. Total. Você pode ser um profissional analítico para fazer uma análise de dados. Você pode ser um profissional engenheiro para fazer uma construção de um banco. Você pode ser um profissional... Enfim, eu fico até amanhã falando 500 versões que a gente tem. Profissional criativo também, né? Exato. Eu acho que a criatividade em dados também está muito relacionada fortemente nesse... Tem uma correlação legal que é exatamente essas duas áreas que eu atuo mais, que é a área de mídia e de dados, né? A área de mídia também não era uma área core e passou a ser área core quando a influência da mídia começou a atuar diretamente no resultado do negócio do cliente, né? Então, da mesma maneira que a mídia era uma área mais... Inclusive, a área de mídia era uma área até mais próxima de departamento financeiro do que da área estratégica e criativa. Tanto que existia a área de pesquisa de mídia. Exato. Que é uma área extremamente estratégica que era de uma área dados. de dados, só que na época que o dados não era em real time, né? Mas era o princípio da área de dados. Então, eu acho que, assim como a mídia ganhou novas habilidades e novos desafios, né? E cresceu dentro de uma agência e hoje atua numa área, numa frente estratégica e criativa, a área de dados está seguindo o mesmo caminho, né? Ela deveria se transformar numa área core da agência, né? E não abaixo da mídia, ou abaixo do planejamento, ou abaixo de quem for, né? Para poder atuar né, no produto final da agência. Exato. E não só em entregas avulsas, né, de uma área específica, né, ou de um report, ou de um desafio específico. Então, tem esse processo. A gente tem que entender que existe um processo de aculturamento da agência e do cliente e do mercado sobre a importância que dados têm para o produto final, não só para entregas pontuais, né? Eu adoro meu roteiro que eu não sigo. Você vai trazendo ideias, eu vou pensando em outras coisas aqui. O Má falou uma coisa interessante, que é o dado em tempo real, né? Eu acho que a partir do momento que a gente começou a ter uma via de duas mãos, né? Conteúdo é a via de duas mãos, de fato, das pessoas podendo conversar com as marcas, com os anunciantes, e a gente poder responder, né? A gente cria aí um movimento.
E os dados ajudam a elevar a barra desse conteúdo, da criação e da estratégia do que a gente está colocando na rua. Então, a partir do momento que você consegue medir uma temperatura de uma campanha ou de uma ideia, ou pegar esses dados para entender até onde você pode ir, isso muda completamente o jogo. Então, você, de fato, passa a não ter mais dados do passado só, como ter o presente e o presente do presente, né? Na hora. Então, quem nunca entrou num war room, enfim, num newsroom, para olhar aquilo acontecendo, quase que como um painel de bolsa de valores ali, que você fica maluco, você muda e cria e faz a estratégia acontecendo na hora. E isso deixa a publicidade, a comunicação mais legal, né? Porque a partir do momento que você atua em tempo real, os seus concorrentes também atuam em tempo real. Exato. E aquela discussão, no bom sentido, né, acaba acontecendo em tempo real, né? Então, os criativos têm que trabalhar em tempo real, a mídia tem que trabalhar em tempo real, a estratégia tem que trabalhar em tempo real. Então, essa dinâmica que o mercado se propôs a enfrentar, ela é totalmente influenciada por dados. Eu vou trazer um exemplo que a gente... Curiosamente, nós três trabalhamos juntos, cada um liderando uma frente. Eu liderando a área de dados, você líder de mídia, área de conteúdo, que foi um banco que a gente trabalhou lá atrás. E a gente conseguiu ver que é possível, sim, as três áreas trabalharem juntas, só que a hora que eu olho hoje, talvez eu mudaria alguns aspectos. Por quê? Por que eu tinha uma área de dados especificamente para olhar uma vertente? Por que eu não tinha pessoas de dados dentro da área de mídia e dentro da área de conteúdo para poder trazer relevância? Quem trazia relevância para conteúdo era o time de conteúdo, olhando toda a parte orgânica, os KPIs orgânicos na hora. Quem trazia a parte de mídia era muito relacionado aos dados. E eu acho que assim, cara, cada vez mais, hoje eu falo, pô, foi um trabalho extremamente interessante e trouxe resultados positivos, porque a gente tinha uma sinergia muito grande de trabalho. Só que hoje eu vejo, eu faria diferente. Eu acho que eu sei por que isso aconteceu. Porque as áreas de dados, elas se desenvolveram dentro das agências... Na pegada da performance. Mas olha só, eu acho, quero que você continue isso, mas eu acho que da mesma maneira que conteúdo foi o patinho feio, dados está sendo o patinho feio e Sim. está acabando. Isso, tem o tempo, né? Isso. Acho que a gente de todo tá mundo falando entender. de disciplinas que vieram nas marginais. Exatamente. Porque existia uma necessidade do cliente, que ele jogava, o cliente quer que a gente faça social, lembra quando Ela entrou? começou a nascer, exatamente, ela começou a nascer de uma necessidade de plataforma que foi nascendo, e você começava a adequar a linguagem a cada plataforma, a cada vertical. O que eu faço no Facebook? O que eu faço no Instagram? Quando, de fato, depois de algum tempinho já acontecendo, nasceu o channel planning, né? Que você pega uma mensagem e entende como ela, de fato, funciona nas plataformas. Não adianta você pegar um filme e cortar ele em vertical, horizontal e jogar de qualquer forma. E isso também tem um estudo de dados por trás. E aí são outros dados que, de fato, as plataformas nos trazem esses dados. Exato. E a gente precisa de adequar a nossa criação a esse penso. Então, eu acho que a gente passou, eu falei aqui de via de duas mãos, mas é uma via de muito mais mãos. A gente está falando de fornecimento de dados por plataformas, fornecimento de dados por veículos, inteligência de dados dentro da própria agência, fornecimento de dados pelas marcas, estudo de social listening, de comportamento de pessoas. Então, o universo dos dados ele é muito, muito, muito mais vasto para que a gente consiga, de fato, construir uma coisa a 200 mãos, a 100 mãos. Total. Então, eu acho que um ponto interessante agora a área de mídia sempre foi uma área super representativa do ponto de vista financeiro para a agência, e a gente sabe. Então, quando a gente está falando de retornos financeiros, a mídia sempre é uma das áreas que sempre traz um retorno financeiro para bater metas e tudo mais. É uma área geradora de receita. Não adianta. Isso é um ponto importante. Como que você enxerga a área de mídia hoje, sabendo que ela tem essa real importância atual no modelo brasileiro, com a chegada da área de dados, para ser uma área a mais para questionar, porque querendo ou não, a área de dados vai ficar batendo. Total. E aí você olha para uma frente e você fala, pô, mas eu não quero investir, mas você tem que investir ali. Queria entender essa visão sua também, né? Cara, para mim, isso já mudou, né? Eu acho que esse movimento que a gente está falando de a comunicação ser pautada por dados já fez uma mudança e um deslocamento de investimentos,
a gente chama de fair share, né? Já está chegando num share de investimentos mais realista, que é mais proporcional ao comportamento de consumo das pessoas nas plataformas, né? Então, a gente sabe que o Brasil é um país que tem uma situação diferente do resto do mundo no modelo de negócio, né? Mas o que eu acredito que aconteceu foi isso, né? Os anunciantes entraram no digital com um bolo de dinheiro muito grande em performance, né? E daí surgiu a área de dados. Então, as áreas de dados, dentro do mercado de comunicação e das agências, surgiram da necessidade de se trabalhar performance e de se acompanhar as métricas e as eficiências das campanhas. A partir do momento que os clientes entenderam que dava para ter atribuição e que dava para ter, né, ROI, eles começaram a tirar dinheiro da onde eles não tinham atribuição, da onde eles não tinham ROI, e passar para os lugares que eles tinham. E daí surgiu o boom da performance. E aí o que aconteceu foi, os profissionais das áreas de dados acabaram tendo muito perfil de performance, né? E hoje, como você tem dados para todas as áreas, você tem dados para conteúdo, você tem dados para criação, a maior parte das agências está tentando pegar aquele profissional de performance para atuar em dados de conteúdo, em dados de criação. E não é, né? A gente tem diversas vertentes e perfis diferentes. E a expertise diferentes. dele não é aquele. Exatamente. Então, eu acho que o share de distribuição de investimento em mídia já mudou por causa da quantidade de informações que a gente tem hoje, né, de ROI, de atribuição, e isso é um caminho sem volta. O maior desafio agora é sair um pouquinho desse pensamento só de performance, né, e usar dados para gerar mais insight, para gerar mais criatividade, para potencializar o produto final criativo, e não só de eficiência de mídia, né? Esse é o grande desafio. Posso polemizar? O objetivo é esse. Eu acho que, olhando um pouco para a trajetória e, né, para o dia a dia, essa nova leitura, ou essa leitura que o Má está falando, incomoda, porque tira da zona de conforto. Continua, tô gostando. Vamos lá. Porque depois eu vou trazer um outro tema em relação a isso. Eu acho que a gente tem um mercado que tem um modus operandi muito tradicional, né? A gente vê aí, por nascimento de área de conteúdo, adequação, inclusive, da área de dados e mudança de algumas áreas, entraves e dificuldades, digamos, porque não trazer de fato a palavra dificuldades, na entrada, no redesenho de processos do dia a dia. É bastante comum, né, entrar um briefing, ele entrar para o planejamento fazer a pesquisa, entregar um briefing criativo para a criação olhar para aquilo, ter uma ideia, né, já pegar o insight, pensar em cima do insight, pautar a mídia, e aquilo, enfim, toma o caminho e o rumo que deve ser tomado. A partir do momento que você traz informações e disciplinas extra, você traz ali, eu preciso de uma campanha que seja um pouco mais pautada em plataforma, você precisa ter um pensamento de plataforma. Se você traz dados para a criação e para o planejamento, dados passados ou reais, em tempo real, você está, de alguma forma, levando aquele trabalho para algum lugar que não necessariamente é só... vamos lá, eu acho que é 50% repertório do profissional e inspiração, e 50%, talvez, não sei se a porcentagem é exatamente essa, olhar para o que de fato está acontecendo. Você precisa olhar para o que está rolando. Então, você tira um pouco da autonomia, digamos, inspiracional, do sexiness daquilo ali, e passa a ter uma direção. Aqui, isso é ruim? Isso não é ruim. Eu acho que é você adequar o seu modelo de inspiração e de tesão por criar a uma coisa, a um novo olhar. Então, quando você chega em pessoas especificamente, talvez, mais antigas de mercado, com um estudo de social listening e de dados, eu vejo muitas vezes você tem que chegar na ponta do pé, mostrando uma evidência que vai carregar o olhar criativo dele para alguma coisa efetiva. Mas você está colocando um viés. Eu acho que isso que a Xi falou é importante, porque é a diferença de você se basear numa pesquisa quant, com uma amostra super consistente para tomar uma decisão,
E sendo que você pode sim tomar uma decisão de ter uma ideia criativa com uma amostra mais quali, que é o que vem Desafiadora. do que as pessoas estão falando de você agora. Então, muitas vezes a gente chega com um estudo sobre o que as pessoas estão falando da gente, da nossa marca, da nossa campanha, e o cliente, ou até mesmo as pessoas dentro da agência falam, não, mas isso aí não tem amostra, isso aí não... Mas a gente só está querendo abrir, a gente só está querendo criar novos insights e novos caminhos. A gente não está querendo fixar que aquilo que a gente trouxe é o caminho da campanha, né? Então, é por isso que às vezes ficam com um pouco de pé atrás, né? Com os dados vindo em tempo real ou vindo numa amostra menor, né? De tomar uma decisão em cima daquilo. Mas, na verdade, não é uma decisão de negócio. É uma decisão de caminhos criativos de como que a gente vai falar com as pessoas, porque elas mesmas estão dando indícios pra gente de como se relacionar com elas, né? Então, como que a gente entra nessa conversa sem ter a discussão a discussão chata, né? Acho que o Má tá falando também, ele tem mais 2 trabalhos que a gente participou juntos aqui. Um deles foi em cima do Big Brother, né? Eu acho que tem uma audiência, o programa de maior audiência na televisão brasileira, e de lá sai E aí muita a gente coisa. tá falando de content e mídia. É Exato. dinâmico, né? É um De programa content dinâmico. E mídia. E que as pessoas pediram. A gente tá vendo as pessoas pedindo, reivindicando uma campanha para uma marca que a gente trabalhava. Enquanto as pessoas estão pedindo, estão tweetando, estão colocando no Instagram, estão colocando no TikTok, o que elas querem ver, o que elas querem consumir num futuro presente, é mais do que quase nossa obrigação olhar para isso e falar como é que a gente vai usar isso criativamente e vai aproveitar para que a gente gere resultados até de vendas para o cliente, né? Como é que a gente consegue amarrar tudo isso e casar as disciplinas para que a gente consiga um trabalho criativo bacana, digno de prêmio, digno de, enfim, de estar sendo falado, aproveitando esses dados, né? Então, esse foi um case muito legal. Eu acho que o ponto que vocês estão falando é... As disciplinas existem, mas elas não estão individualizadas. Elas estão cada vez mais coligadas. Eu acho que o exemplo do Big Brother aí. A gente está falando de brand content do começo ao fim. E a gente está falando de mídia também, porque se eu não faço um brand content sem alinhamento de mídia... Exato. Todos os trend topics do Big Brother... Tem mídia. Todos os A trend grande maioria- topics estão associados ao Big E Brother. trend topic é dado. Na época que... É dado. Então, É isso. Mas é o que as pessoas às vezes não concatenam, que trend topic é dado de fato. exato. Não é uma planilha ou um dash. Você não precisa querer ler um dash ou uma planilha para você ter um dado. Trend topic é dado. E aí entra toda essa discussão da mídia orgânica, né? É. Da mídia gerada, né? Onde a maior parte dos anunciantes tem um pouco de receio de entrar nessa discussão aberta e em tempo real e preferem comprar a mídia alocada, né? A mídia paga, reservada, onde você está comprando impacto, mas não tá se relacionando com as pessoas. Eu vou trazer um tema aqui. Cara, eu vou fechar porque já Já andou num outro andou roteiro. num outro e a gente vai fazer Melhor freestyle. ainda, não é Melhor do que o ainda, seu roteiro. Melhor ainda. Eu acho que a gente está entrando num capítulo que eu acho super relevante a gente trazer aqui. Porque quando a gente fala em agência, a gente está falando de cumprir o objetivo do cliente. E o cliente, no final do dia, ele está comprando quantas impressões ele precisa com o plano de mídia Por dele. causa do histórico lá, que eu falei que eles entraram no digital pela performance. Olha quem tomou cerveja primeiro. É que eu já calibrei aqui, ó. Tá vendo? Mas ele está comprando as impressões, ele está comprando o número de leads que ele tem que gerar, ele está comprando isso daí. Quando a gente passa a entrar num capítulo desse, eu acho que a gente vai ter que responder com os nossos capítulos. Acho que a gente trabalhou muito relacionado a isso também. E a gente trabalhou muito também relacionado a diversos clientes que a gente tinha mídia orgânica. E curiosamente, vou trazer os 2 capítulos para a gente debater, tá? O primeiro capítulo é: minha percepção é que, não vou generalizar, mas grande parte das pessoas, clientes, ainda não tem uma visão de dados. E eu posso te falar tanto do ponto de vista orgânico quanto do ponto de vista de mídia. Porque é muito fácil, se o board de uma empresa recebeu que eles vão receber tantas impressões, se eles não tiverem, eles vão te obrigar a ter aquilo lá. Exato. E aí tem uma pergunta para você, só que eu vou fazer as 2 perguntas ao mesmo tempo. Até que ponto isso é relevante para um planejamento de mídia e para uma visão de dados? E da mesma maneira de conteúdo. Eu já recebi perguntas que não faziam sentido com uma análise de dados. Por exemplo, por que aquele post teve mais comentário do que esse? Eu falei, não sei, é um post orgânico. Post orgânico, automaticamente, você não tem um objetivo atrelado àquele post, como é mais fácil mensurar com mídia. Então,
Para você, fica essa pergunta dos objetivos, de uma visão que a gente fala que tem que cumprir com o objetivo de mídia, mesmo fazendo não sentido ou fazendo. E para você, Xi, eu acho que uma visão que eu quero entender também do teu lado é até que ponto uma parte, quando a gente está falando do conteúdo orgânico, ele ganha essa relevância de falar assim, esse aqui teve mais comentário que esse. Por quê? E eu respondia muitas vezes, eu não sei. É um conteúdo orgânico. Será que ela está interessada realmente no comentário? Ela nem viu os comentários. Ela só viu o número, tipo, esse aqui tem 3, esse aqui tem 10. Por quê? Eu acho que faz muito sentido a gente associar a importância da área de dados nas agências à exigência que o cliente faz. Né? No final, a gente sabe, todo mundo aqui já trabalhou em grandes agências, a gente sabe que a agência faz o que o cliente Exato. precisa ou pede. Né? Mas será que no momento da agência mudar e falar, Então, cara, não tá certo? Só que a gente precisa do apoio do cliente. Né? Então, eu olhando aqui para a câmera 1 aqui, você que é cliente, você que é anunciante e tem uma agência importante como parceiro, é importante. E se você realmente acredita que dados, né, faz diferença no resultado não só de eficiência, de impactos de mídia, mas na criatividade, exija da sua agência, entenda como a sua agência está estruturada para entregar isso, entenda quem são as pessoas, os heads da agência que trabalham com isso, porque se você não exigir, a agência não vai investir. Né? Então é a primeira coisa. Né? Se você acredita, exija. Né? Senão a agência vai trabalhar no formato linear que a Xi falou. O job entra, vai para planejamento, vai para criação, depois vai para mídia. E isso a gente não tem mais tempo de esperar. Não tem mais né? tempo. A gente não tem mais tempo de esperar aquele planejamento incrível, que eu já vi vários na minha vida, né? De comportamento, de tendências, macro, de análise de marcas, de concorrente, quando a comunicação está acontecendo em tempo real ali e o seu concorrente já está respondendo um post que está ganhando mídia orgânica Acho que dá pra sem fazer querer. um desse a cada 6 meses. Com certeza. Eu acho que você ter essa informação a cada 6 meses é ótimo para você flodar toda a informação ali. Então, assim, na minha repertório. opinião, é por isso que a área de dados tem que ser uma área core da agência. Né? Ela não pode ser uma área que... A gente tem uma área de dados. Né? E, cara, é engraçado, mas as áreas de dados em agências, pelas que eu passei, pelas que eu venho vendo, é extremamente mínima. Total. Porque não tem essa De BI, né? e não tem essa pressão do cliente de falar quem é, quem está atuando, o que vocês estão fazendo, quais são as tecnologias, quais são as tendências que estão vindo através do que as pessoas estão falando e não dentro de uma linearidade de processo que a agência entrega. Né? Então, eu sinto falta um pouco de pressão do mercado Mas das acho que agências desenvolvidas. pode ser que é preciso aculturar o cliente também. É isso. É isso. Ensinar o briefing, porque às vezes sentado na cadeira de cliente, eu vou fazer aqui, eu sempre falo, né? Sentada numa cadeira de cliente, eu acho que eu ia ter FOMO. Porque eu ia receber tanta coisa. Tá sempre atrasado, né? Tanta coisa de Conta aí concorrente. pra galera que tá te ouvindo. FOMO é fear of missing out. Traduzindo. Medo de perder alguma coisa que está Pronto. acontecendo, Agora aquela sim. ansiedade, quando você vê muita coisa rolando e você tem a sensação de que você não consegue alcançar, né? Que tá sempre Acompanhar, né, Chico? tá sempre para trás, ou medo de estar perdendo alguma coisa que tá rolando, que tá super quente e tal. Porque, de fato, você recebe fornecedores diferentes, agências vêm te procurar, agências pequenas, boutiques, veículos vão direto em você, agências... Consultorias, vem tudo. Então, você olha, você vai num summit, você vai em algum lugar bacana, você senta num almoço, você troca referências com pessoas do teu mercado. E você quer aquilo que tá funcionando para o teu parceiro. Então, de fato, chega muita informação. Eu acho que a primeira coisa que a agência, como parceira, precisa fazer é trazer para perto o cliente, contar o que está acontecendo lá dentro, quais são as ferramentas, como elas funcionam, o que elas geram. E como é que isso pode vir a favor, de fato, daquela marca, daquela campanha, daquele lançamento, daquele produto e daquele momento. Acho que isso é uma coisa. A outra coisa é jogar esse cliente também para o mercado, não só para dentro da agência, mas para fora. Me traga o que, de fato, você está recebendo para que eu analise aqui dentro e entenda se aquilo é relevante para eu ter dentro da minha estrutura ou não, para eu poder te fazer um mix, né? Então, acho que
educar é preciso, aculturar é preciso. Eu acho que esse ponto de aculturamento, vamos tratar assim, eu acho que é assim, por exemplo, quero saber a opinião de vocês também, porque eu sentia muitas vezes que os clientes, eles queriam me desafiar. Quando eu falava, cara, acho que tem que ir por esse caminho e não por aquele, existia um desafio. Não, você está errado. Porque parece que a área de... Quando se fala de uma agência de propaganda, você é autoridade criativa. Você não é autoridade em performance, técnica e tudo mais. E eu sempre discordei muito disso. Porque eu falava, eu não estou aqui para ser contra você, eu estou aqui para ajudar a tua empresa a crescer. Seja desse ponto de vista de performance, seja do ponto de vista de orgânico. Eu quero que você tenha mais resultados, só que eu via muito embate dentro da área de dados de uma agência, quanto a área de... Vou considerar o marketing, assim, muitas vezes, porque tinha um embate. E aí vem uma pergunta que eu quero saber de vocês, se vocês viveram isso, e é necessário esse embate? Porque está todo mundo jogando no mesmo time. Posso responder primeiro? Por favor. Deve. Tem uma coisa muito engraçada nisso que você está falando, que pro conteúdo tem a prima ou primo que faz o TikTok. Nossa senhora, é verdade. É verdade. Que é assim, mas... Você sofre mais que... Conteúdo sofre mais que Tem dados, mais né? referência. É verdade. Porque você navega o dia inteiro, né? Exato. Você tem hoje o modus operandi de abrir o celular. Meu primo e- tem 10 mil seguidores. Meu Pronto. primo tem 10 mil seguidores. A minha prima de 12 anos está acessando o TikTok e não para de me mostrar. Minha sobrinha, isso aqui, isso ali. Eu quero o que ela fez, por que que ela conseguiu bombar uma hashtag, por que que ela entrou, por que que ela surfou uma trend, por que tal. E aquilo vem para você quase que pronto, com uma referência que a gente não sabe o background, a gente não entende como é que foi, ou que foi pura sorte, ou que de fato foi bacana. E aí existe esse desafio, porque é uma coisa que você está no dia a dia da pessoa. Então, eu acho que é saudável, mas o que eu fazia, o que de fato eu faço hoje para me blindar nesse sentido me conta por que você gostou. O que te chamou a atenção? Vamos mostrar para essa pessoa que está trazendo para a gente essa referência o que tem por trás dessa referência. Como é que nós conseguimos chegar na mesma referência sendo agência? Fornecedores e maiores e, enfim, tudo mais. Então, eu acho que tem esse desafio, né? A gente brinca que há 10 anos, 15 anos atrás, quando a gente começou a construir equipes, a gente contratava, de fato, a prima, ou o primo, ou o sobrinho para fazer aquilo ali. Porque era onde estavam as pessoas de referência. Hoje as pessoas começaram a se formar. São disciplinas novas. É uma profissão, né? Exato. O estrategista de conteúdo, o community manager, que antes não existia, o creator, o influenciador, que é um grande gerador de dados também, e a gente não sabe, isso é uma outra pauta, se esse cara, de fato, também tem ferramentas certas para analisar os dados deles. Como é que é isso? Então, o que eu faço hoje, na contrapartida, eu busco explicar esse making-off desse exemplo que as pessoas estão me dando. Dá um pouco mais de trabalho? Dá, mas é parte do aculturamento. Faz parte do aculturamento. Eu acho que o buraco é mais embaixo ainda. Eu acho que vem da relação entre cliente e agência que foi perdendo a confiança ao longo do tempo em função do modelo que existe no Brasil, onde parece que a agência está sempre querendo tirar dinheiro de mídia do cliente e o cliente duvida disso e a planilha não é aberta e os dados não são, né, jogados na mesa para todo mundo discutir. E essa desconfiança que existe na relação agência-anunciante faz com que o anunciante não abra todas as informações para a agência, que é o maior parceiro, talvez, de negócio dele, né? Talvez o trabalho que a agência faz para o anunciante hoje seja o que mais gera negócio. Só que ele tá vendo o last click. Exatamente. Esse é o problema. Só que ele não tem essa cultura, né? Ele tá olhando o last click e falou, E cara, o assim, que me trouxe resultado foi o Google. E não é o Google. E Todo o histórico por trás. Total. daquilo. E a gente, como profissional de dados, a gente sabe que quanto mais informação a gente tiver para analisar em um só cockpit, né, em um só dash, mais eficiente a gente vai ser, né? Então, é por isso que eu falo para o cliente exigir mais da agência uma abertura e uma transparência maior e vice-versa, né? Porque só com essa confiança o profissional de dados vai ter informação suficiente para poder melhorar o negócio
né? Tanto da agência quanto do cliente. Então, para mim, falta mais proximidade, mais confiança, mais profundidade na relação, para depois a gente entender que o cliente vai abrir todas as informações dele para a gente e a gente vai poder cruzar dados de negócio com dados de mídia, com dados de conteúdo, com dados de criação. Olha que engraçado. Hoje eu abri uma agência de inteligência de dados. É engraçado isso. Sim. Porque quando eu lido com agência de propaganda, eu sou unanimidade criativa. Mesmo eu não sendo criativo. Mas o escopo como um todo é uma unanimidade criativa. Tá. Quando você abre uma agência de inteligência de dados, quem vem até você já está esperando a tua entrega ser uma inteligência. Onde tem os problemas, onde tem alguma solução, onde você pode trazer algo que eles não estão enxergando. Exato. E é isso que eu penso também quando eu trago para os meus clientes hoje. Eu falo, beleza, vamos olhar para o cenário de agência, que é o que a gente está falando. Você está procurando uma sumidade em criação. Só que não é só isso que você vai encontrar. Você vai encontrar muita gente que vai encontrar a parte de conteúdo que vai te trazer uma relevância imensa, só que para de olhar Last Click. Por quê? Se você estiver olhando Last Click, você está 3 anos, 10 anos atrás, cara. E, cara, eu vou te falar que acho que, sei lá, eu chutaria que mais da metade do mercado ainda Olha para eles. E a gente está falando de omnicanalidade. Fazer uma única geração da pessoa entrar em uma esteira, ir para outra, ter aquela mesma informação. Cada vez mais a gente está falando com isso. Sério mesmo que a gente tem que ficar olhando pro Last Click, cara? Eu acho que ainda tem uma necessidade do profissional de marketing de provar Sabe por quê? resultado. Não, é porque o resultado é provado pelo Last Click. Exato. Esse é o problema. É um ovo e a galinha, né? É o ovo e a galinha. Então, assim, o cara tem que provar resultado de curto prazo, porque o cara de marketing está sendo pressionado lá para bater a meta e para ganhar bônus. E o resultado de curto prazo é muito mais fácil você comprovar com aquilo que já é medido, que já é atribuído, né? E aí vai toda a grana para performance. Exato. Entra aí a E não tem resposta novidade. do post que você perguntou de 1 like e 2 likes. Por que que aqui tem 10, aqui tem 15? Primeiro que a gente hoje é no orgânico. Orgânico, E é. assim, orgânico, quando alguém me fala orgânico, eu quase... Tem um troço. Desculpa, tia, eu falei orgânico hoje. Tá? Eu falo Eu algumas peço vezes, desculpas. mas é isso. Eu tô aqui pensando, meu Deus, né? Isso é tão... Enfim. Primeira coisa, a gente hoje é refém das plataformas, né? Outro dia eu estava escutando, e aí são especulações, porque, de fato, algumas pessoas sabem, daí muda, que para você se manter numa timeline em tempo real e na ordem cronológica no Instagram, organicamente você precisa fazer 18 posts por dia, né? Orgânico, sem Você investimento. me falou isso, é verdade. Não é? Eu não sei se isso já foi atualizado. Imagina se todas as marcas fizerem 18 posts por Meu Deus do céu, tua timeline vai flodar de informação inútil. Exatamente. E aí, eu vou devolver para você o que você me perguntou, dizendo, eu não sei se o post orgânico, e bem entre aspas orgânico, ele apareceu para essa pessoa, de fato, os dois apareceram e ela escolheu um para dar o clique no que ela gosta mais. Se um só apareceu, se ela foi até o perfil da marca para procurar e aí ela escolheu, ou se de fato a linha criativa e a mensagem que um teve chamou mais atenção do que o outro. Mas muito, e assim, eu arrisco dizer que na maioria das vezes a pessoa só viu um post. E aí ela deu like naquele. E aí, eu vou aumentar um pouco. Aí o Má estava falando agora de um cockpit integrado, vocês estavam falando de um relatório omnicanal que, enfim, abarca todas as informações. E a maior dor que eu, como head da área de conteúdo, tinha era por que eu tenho que chegar nos 45 do segundo tempo com um relatório de mídia e um relatório de conta. Ótimo, perfeito. Para mim, é um relatório só. E esses profissionais de BI, eles precisam, e assim como os profissionais de estratégia e de estratégia de conteúdo e de community managing, precisam falar a mesma língua. Então, precisamos entrar na mesma sala, a gente precisa se olhar no olho e sair de lá com um começo ao fim, contando uma história de por que deu certo ou por que não deu certo e abarcar os investimentos e os não investimentos. Então, para mim, é uma história só, um relatório só. Exato. Não deveria ter 2 relatórios. A gente já Concordo. passou por isso algumas vezes. Algumas vezes. eu Quantas acho- reuniões a gente não derrubou 20 minutos antes da reunião? Porque não tinha relatório. Porque não estava integrado. Não, e porque não, você integrado. estava falando uma coisa, eu estava falando outra, e falei, peraí, tá um discurso completamente frenético. De fato, aqui. os dados podem vir diferentes em mídia e podem vir diferentes puxados das plataformas O orgânicas. objetivo é diferente.
Exato. A gente só precisa contar que história que a gente Exato. abarcou em uma, que história que a gente Os abarcou objetivos em de outra. cada um, né? Só que é isso, se a gente vai no cliente, na marca e mostra a mesma agência, 2 relatórios diferentes, Você já gera uma dificuldade de você interpretação. gera uma DR de 2 meses. Total. E é por isso que eu acho que até um tempo atrás a gente tinha aquele FOMO de ter dados, né? Eu quero ter o máximo de quantidade de dados possíveis. E hoje todo mundo tem. Todo mundo tem dados. Sem Qualquer dúvida. agência. Tem uma agência pequena com clientes menores. Se o cara tem clientes que trafegam muito, que são muito de digital, e você tem dado pra caramba lá. Então eu acho que a gente tem que mudar essa cabeça de, assim, todo mundo pode falar mesmo que tem dados hoje. Todo mundo pode falar. Toda agência pode E falar. toda agência Tem, pode ser data-driven. Se analisa um Excel, você está sendo... eu acho baseado que em dados. o que a gente tem que começar a mudar é a maneira como usa ou como interpreta. É por isso que a área de dados ela tem que ter uma mistura perfeita de profissionais técnicos com profissionais interpretadores, né? Estratégicos. Com profissionais estratégicos, de insight. Porque essa junção, essa invasão da agência por profissionais de dados, de mais técnicos, foi incrível. Abarcou uma visão técnica importante para a agência. Só que esses profissionais, eles não têm o entendimento macro, né? Estratégico de comunicação. São profissionais que vieram de um lado mais técnico. Então, até conseguir fazer com que os caras de comunicação entendam a cabeça dos caras de BI ou de dados, e os caras de BI e de dados entendam a cabeça das agências, dos profissionais de comunicação, demora um tempo, né? É tudo muito novo pra gente. Sabe A gente o que tem tá que me entender lembrando? Um movimento quase que arquitetônico, né? A gente tá quebrando as paredes de uma casa aqui. Então, a partir do momento que você coloca a cozinha integrada com a sala, cara, tem gente que não vai gostar, porque vai incomodar a tua privacidade na sala. Exato. Mas tem gente que vai adorar, porque você consegue trazer os convidados pra dentro da cozinha. trocar, né? Exato. Então, quase que um movimento mundial em todas as disciplinas, onde você abre e você tem que Quebra derrubar as barreira. paredes. E vou ser sincero, agora entrando no cenário de agência, tá? Eu acho que falando de agência... Se a gente falar de uma Big Tech, Google é diferente. A gente está falando de agência de propaganda. Agência de propaganda, onde se cresce a área de dados? Vamos dizer assim, de baixo para cima, não é de cima para baixo. Total. Performance. É isso. Então começa de baixo para cima. Por isso que eu acho que já é um movimento errado. Total. Se a gente for ver, e tem que ser de cima para baixo. Porque a partir do momento que é de cima para baixo, você consegue aculturar. Quando é de baixo para cima, você não consegue aculturar, porque a cultura vem de cima. Então, quando a gente está falando sobre essa perspectiva, a gente vai passar um capítulo aqui falando sobre esse aculturamento, que muitas vezes não é feito porque o profissional de liderança de uma agência hoje ainda não entende Total. a importância. Ele está preocupado com o BV de mídia. É Ele isso. está preocupado com o faturamento no final do ano. Ou ele delega. Vai ser resolvido aquilo que é delegado. Delegando para uma pessoa que esteja em cima, eu acho pertinente. É. Mas agora, uma pessoa que tem que cuidar de dados estar embaixo, você não vai criar esse culturamento. Exato. E a gente vai sempre ter um problema em relação. Pelo menos essa é a minha opinião. Por isso que eu falo, eu estou participando desse bate-papo tanto quanto vocês. Total. Eu acho que não é mais uma entrevista, virou um bate-papo É. para a gente poder falar um pouco mais sobre isso mesmo. E eu acho mesmo que o que aconteceu é que os profissionais foram tendo mais tarefas, né? Mais atribuições. Então, assim, o cara de mídia que antes só comprava mídia na relação custo-benefício, custo-alcance, hoje ele tem que fazer análise de dados, ele tem que fazer um formato criativo que nunca existiu, né? Ele tem que fazer uma mídia que também gere mídia orgânica. Então isso foi aumentando o escopo de entrega de um Por isso profissional que de mídia. incomoda. A mesma coisa para o cliente. O cara que era de marketing antes tinha algumas atribuições, hoje ele tem milhões de atribuições. E é por isso que os clientes estão abrindo áreas de mídia, estão abrindo áreas de dados, porque um cara só de marketing não consegue atuar em tudo isso e ser muito bom em todas essas expertises. E o cara que é owner de agência é a mesma coisa, né? Uma coisa era você ser CEO de uma agência 15 anos atrás, né? Onde você tinha um modus operandi linear, o job entrava, o job ficava 3 meses dentro da agência. Hoje, outra coisa é você ser owner de uma agência hoje e ter que entender de dados, de criação de mídia, de planejamento. Então, o que acontece muito é que o cara delega, né? E aí, quando você delega, e aí entram as não entra empresas, na cultura. as consultorias para poder fazer parte do business. É por isso que fragmentou todas as entregas. É por isso que hoje uma agência não é mais full. Não existe mais essa full que entrega tudo,
né? É por isso que hoje é dificilmente você ver um anunciante grande com uma agência só, ou com 2 agências, né? O cara tem 3 consultorias, uma agência de performance, uma consultoria de dados, e tudo bem, e legal, Vai né? cruzar esses dados, cara. Reza Então, 3 Pais Nossos e 4 Ave Aí Maria, fica porque o tudo negócio não vai fragmentado. Um acontecer. cara faz Exato. conteúdo, o outro cara faz campanha de TV, o outro cara faz campanha de performance. Você não consegue cruzar tudo num cockpit só e tirar insights concisos para tomada de decisão estratégica da empresa, né? Fica tudo muito fragmentado. Eu acho que eu adoro você falar sobre esse assunto, porque daí a gente entra em 450 milhões de vertentes. É muito legal mesmo. É muito legal, mas eu acho que o ponto agora aqui, entrando um pouco em conteúdo também, Xi. Quando a gente está falando de dados e conteúdo, a gente está entrando muito no cenário de War Room, dessa visão. Queria que você trouxesse seu aspecto da importância de dados, que a gente estava tendo mídia, conteúdo, mídia, conteúdo. Vamos focar em conteúdo. Qual a importância hoje que você vê de um profissional de dados para a parte de conteúdo? Não vamos falar de parte orgânica, desculpa. Existe orgânico ainda, tá tudo bem. Existe. Mas eu quero entender com você, porque assim, hoje cada vez mais as marcas estão querendo saber o seu resultado em real time, mesmo sem investimento de mídia. Mas elas estão lá. Da mesma maneira que a marca interage com uma pessoa interage com uma marca. Como que você interpreta os dados relacionados a esse cenário de inteligência de conteúdo? Eu acho que a gente já passou em algum momento por isso nesse papo, mas eu vou tentar aprofundar um pouco mais no sentido, primeiro, profissional mesmo da coisa, né? Do perfil das pessoas que trabalham. Assim como dados está ganhando espaço, conteúdo também está ganhando espaço, as pessoas começam a se formar. Então, para trabalhar na área de content, não é um profissional só de planejamento, ele é estratégico. Acho que a gente está falando de um profissional de estratégia com uma cabeça de criação também. Essa pessoa, a partir do momento que ela é estratégica, ela aprende também a ler dados, né? A gente, da mesma forma que um profissional de estratégia lê, pesquisa, interpreta pesquisa e sabe olhar o quant e o quali, o profissional de content sabe ler os dashes, sabe ler e sabe interpretar o que vem. Então, essa é uma das atribuições do especialista de conteúdo. Da parte de dados, eu acho que daí também existe esticar um pouco a corda para esse lado. A gente está falando de alguns tipos de profissionais de dados. Tem profissionais de dados um pouco mais analíticos e tem perfis, de fato, um pouco mais estratégicos. Então, eu acho que precisa puxar para dentro da área de content profissionais de dados estratégicos e fazer esse casamento entre o profissional de estratégia criativa de conteúdo um pouco mais analítico para o profissional de dados um pouco mais estratégico. E casar essas duas posições para que elas consigam, de alguma forma, trazer para o dia a dia dos times, das equipes, pensamentos baseados. E aí, a gente fala em newsroom, que é... Cara, a gente vai ter ali um newsroom que é... Né, o newsroom seria como é que eu explico? Um quarto uma sala de novidades, digamos assim, de pautas quentes. Aqui você não está olhando para a marca, mas você está olhando para pautas quentes que podem ter uma relação com a marca. Mas não é só trending topics, é pautas quentes e comportamentos. Como é que a gente vai fazer essa divisão? O que vai nos alimentar como área de conteúdo? A gente vai ter dashes que a gente vai olhar para o comportamento do nosso público, das nossas marcas clientes. A gente vai olhar para o que está quente, de fato, no mercado, a gente vai de fato olhar para as mídias, para o que está acontecendo no mundo. Então, isso é uma coisa, a gente vai beber dessa fonte. Depois, no meio do processo, quando a gente já tem de fato o público com quem a gente quer falar, a ideia e o caminho criativo que a gente já quer ter pautado naquele newsroom, como é que a gente vai trazer para perto da gente players que façam a diferença? Então, quem são as plataformas e quais são os números dessa plataforma? Então, os estrategistas de conteúdo, eles precisam ser capazes de ler o que vem das plataformas e entender se aquilo que vem das plataformas faz sentido para a nossa estratégia, assim como conversar lado a lado com um profissional de mídia também. Então, sentar com um profissional de BI e de mídia para ler esses dados e, por que não, olhar para os criadores de conteúdo, né? E entender também esses criadores de conteúdo, e a gente está falando de Final Click aqui, enfim... Last Click. Last Click, perdão.
Que não deixa de ser um final click também. Last click, final Final click. Click mais bonito. Mas tá bonito, gostei da... Não é? Parece um nome de série. Esse- Final Click. A gente tá falando de O nome desse Quando episódio você vai ser chega Final no- Click. de fato, no profissional de influência, do creator, você também recebe uma planilha com números, com seguidores, com uma taxa de engajamento que ela não é tão precisa, ela muda de lugares para lugares. Então, outra coisa, você precisa ter um profissional de conteúdo capaz de ler esses números, de comparar esses números, de entender o engajamento desse criador de conteúdo para que também, dentro daquela estratégia, faça sentido de alguma forma. Total. Então, você me perguntou uma pergunta simples, eu te respondi Não, pra mim tá ótimo. 10 abas aqui, né? Então, acho que um casamento... Foram 20 minutos de resposta, tô brincando. Poxa, Não, mas aí, ó, pode continuar, tá me pode jogando continuar. marginal. Não, de maneira nenhuma. Eu adorei tua resposta e eu acho que... Não, continua. Antes você... Não, eu acho que é, de fato, uma junção da capacidade de leitura de diferentes dados oriundos de plataforma, oriundos de criadores de conteúdo, oriundos de mídia, casados com criatividade. Eu acho o seguinte, eu acho que nesse bate-papo que a gente está tendo hoje, a gente está vendo assim. A gente está falando de mídia, conteúdo, dados, tudo junto. Eu acho que cada vez mais todos os profissionais vão ter que ter uma vertente de dados para fazer uma tomada de decisão. Essa é a minha imaginação. Por quê? Daqui a pouco pode ser que não exista uma área de dados, porque isso daí vai ser tão core dentro das agências. A minha opinião. Eu acredito nisso. Mas eu acho que tem uma pergunta específica que ela vai precisar estar como se fosse uma label em todos os trabalhos. O que Concordo. foi analisado? Concordo, mas você com viés de conteúdo, por exemplo, se você perguntar para mim, eu trabalhei com dados em diferentes áreas, trabalhei com mídia, trabalhei com conteúdo, CRM. trabalhei com CRM, trabalhei com outras vertentes. Se eu olho uma informação, eu consigo tirar uma solução para aquilo, tanto para CRM, quanto para conteúdo, quanto para mídia. Mas é porque eu fui treinando essa habilidade Você minha. desenvolveu é o que eu falo dos interpretadores. E os interpretadores, gostei. Eu essa- acho que é isso. É, eu acho que é essa isso. galera que vai ganhar espaço agora, né? Então já chegaram os técnicos, já estruturaram as bases, né? Já colocaram em cloud, em alguns casos, outros não. Já criaram os buckets, já fizeram todo o rolê que precisava fazer tecnicamente. E agora, Gostei. né? Quem olha para tudo isso? Não é um cara de dados. Interpretadores, você se apresenta. Não é um cara de Você dados. tem um cara de mídia que É pode porque, ser, assim, você tem um cara de... se a gente for falar individualmente de um cara de dados, ele é um hard skill. Exato, é técnico. Se a gente for falar de um profissional de mídia, é soft skill. Sim. Pode ser soft skill, como pode ser hard. Sim. Se ele ficar Tem da vários mesma maneira a níveis. parte de conteúdo. Momento jabá ou momento pedinte, vocês interpretadores de conteúdo que se consideram bons interpretadores, por favor, me chamem no LinkedIn. Pronto, aí ó, Tá vai em estar o falta. e-mail da Shirley aí embaixo. E de pra- mídia também, porque tá em falta esse profissional. Exatamente. Né? Eu tive Mas a tem sorte... falta em qualquer mercado. Total. Por quê? Porque se criou-se uma vertente hard Exato. e agora a gente técnico. está precisando trazer soft. Exato. E é o que eu entrevistei, nossa, muito tempo atrás, o Max D'Angelo, uma menção ao Max aí também. E a gente fala, e ele dá aula, ele é um profissional técnico que dá aula de tecnologia. E ele falou, se vocês não interpretarem dados, outras pessoas vão roubar o espaço de vocês. Total. Porque cada vez mais a gente está falando de soft skill. E a parte técnica vai ser cada vez mais automatizada. É isso. Né? Que a gente pode até entrar agora um pouco na discussão da inteligência artificial, que na minha opinião é isso. Ela vai roubando o espaço técnico Teve e um ela- bate-papo. e ela vai dando espaço para os interpretadores. entendeu? Olha dando só. mais tempo. Complemento. Vai lá. O último complemento sobre esse assunto, eu adorava quando o meu time de conteúdo da DM9 chegava para mim com algum problema relacionado a dados que eles captaram no meio do caminho. Isso é ótimo. Do tipo, Eles já conseguem ter interpretação. que eles interpretaram e falaram, isso aqui, ó, Isso deixa eu é te insight. ligar. Isso Isso aqui coisa tá errado, não tá batendo, ou tem coisa aqui, ou olha o que me trouxeram diferente daqui. Pra mim, aquilo era a prova de que aquela galera tava interpretando da maneira como tinha que Cara, mas o interpretar. Marcelo falou um negócio que agora vai ter cargos no LinkedIn. Interpretador. É isso, cara. Porque eu acho que a partir do momento que você sabe interpretar, porque, a gente fala de interpretação, saber perguntar há muito tempo. Muito, isso é relação de É ser isso, humano. cara, é muito tempo Né? a gente falar isso. E isso tem a ver com inteligência artificial. A gente tá com medo de que roubem os trabalhos? Eu acho que não. Acho que agora a gente tem que saber perguntar, saber delegar. A inteligência artificial, na minha opinião, nunca vai ser uma interpretadora. A inteligência artificial, ela está aqui para servir para a gente como algo que vai
utilizar da informação automatizada e repetitiva. E dá tempo, né? A gente vai ganhar tempo com ela. Exatamente. Exatamente para interpretar. Os Exatamente. profissionais de estratégia já estão usando a inteligência artificial para conversar, para entender flow de apresentações, para fazer pesquisas, Legal. para, enfim, para entrar ganhar tempo. Ganhar tempo. Para mim, inteligência artificial ganhar é ganhar tempo para valorizar o que só o ser humano sabe fazer. Exatamente. Né? Então é excelente. Quanto mais, melhor. Né? Cara, maravilhoso. Acho que a gente finalizar essa visão com a parte dos interpretadores, que eu acho ótimo. Nós já estamos batendo nosso tempo aqui, Nossa, mas é muito vamos rápido. lá. Bom, galera, então conversamos bastante, dialogamos bastante e agora a gente está na nossa etapa final do nosso podcast, que é o nosso Momento a Voz. O nosso Momento a Voz se resume ao nosso patrocinador Cerveja Voz, a gente explicar o tema desse bate-papo. Como você explicaria? Vamos lá. Eu começo? Peraí. Vamos fazer bonito isso aqui. Momento a Voz. Marcelo Aquilino, como você explicaria para sua avó o que são dados em agência de publicidade? Nossa Senhora. Você tem que começar explicando o que é agência de publicidade. Não tem como. É uma coisa muito difícil de fazer. Mas eu acho que eu falaria assim, vó, lembra quando você ia na vendinha comprar suas coisas e que o cara da vendinha anotava lá, Dona Dirce, comprou um feijão, comprou um arroz, comprou uma manteiga, comprou um açúcar. E antes de acabar esses produtos na sua casa, ele te ligava e falava, Dona Dirce, você não tá precisando comprar de novo feijão, comprar de novo arroz? É isso que eu faço. Só que eu faço isso com tecnologia, eu faço isso com a internet, eu faço isso, né, com a ajuda das plataformas. Então, eu entendo o que as pessoas precisam e o que elas falam e ofereço para elas Bom. de uma maneira mais... A Dirce aí, ela entenderia perfeitamente. Perfeitamente. Que Ela você já não faz está melhor. entre nós, mas com certeza onde Entenderia. ela está entendendo e está aqui, ó. Ela deve estar aqui. Tá aqui com a gente. Para não gerar ciúmes entre as avós. Exatamente. Agora, a Shirley, usando a falar. tua área também, como você falaria para sua avó dados em agência de publicidade? Nosso momento a voz. Eu conheci 3 avós, né? Então, para minha avó Helena, para minha avó Sofia e para o meu avô Marcos. O que eu falaria para eles? Sabe fofoca? Quando tem fofoca, eu pego a fofoca e deixo ela maior. Ok. Simples e direto. Vamos destilar. Brincadeira. Palmas pra avó, Não, só complementando, eu faria um pouco do que o Má falou. Sabe quando você vai numa loja e tem um vendedor muito legal e tem uma pessoa que vai lá e você troca ideia nessa loja e Sabe o que você quer? sabe o que você quer e ele vende para você de uma forma bacana e você só compra porque de fato você entendeu a usabilidade daquele produto porque aquela pessoa estava falando ou aquela mulher, você vai sempre com a mesma roupa da mesma loja. É por aí, eu acho que trabalhar os pontos fortes e entender os gostos, enaltecer e levar a mensagem certa para as pessoas. Por aí. Maravilhoso. Sensacional o momento a voz. Brinde. Um brinde. Nosso- Um brinde a todos os Ótimo, avós. obrigado aí, avó. E aos avós. E as avós Obrigada. aqui com a gente As também. nossas avós queridas. Dona Conceição e Dona Dirce. Dona Neida e Dona Cida. Vamos lá. Gente, considerações finais para o nosso bate-papo. Valendo. Eu acho que a gente está num momento muito importante para o conteúdo na publicidade como um todo. Eu acho que é um momento de virada onde algumas agências, de fato, já estão entendendo a importância e o tamanho dessa disciplina. Eu vi na semana passada a primeira contratação de um Chief Content Officer, que já é um mega ganho. Então, acho que temos aí profissionais já amadurecendo nesse sentido. A gente não tem só galera mais nova entrando, tem muita galera mais nova e muito interessada entrando, mas temos já profissionais mais maduros nessa posição. Acho que tem agências fazendo movimentos muito, muito, muito interessantes e muito legais. Espero que esses movimentos se mantenham vivos e conectados e entrelaçados com todas as áreas, como tem que ser. Acho que temos aí o nascimento de agências grandes de marketing de influência e de marketing especializado em conteúdo, né? Não falo muito marketing, mas branded content de fato. E estão aí para olhar, inclusive produtoras também, para olhar para isso de outra forma. Então, acho que a minha consideração final é
não deixem essa disciplina dissolvida nas agências e deem atenção para ela de fato, porque é importante. Vocês, de fato, vão precisar olhar para isso com carinho, integrar e sair da zona de conforto. Muito bom. Muito bem. Vá. Eu primeiro gostaria de agradecer. Passa muito rápido, que tem muita coisa para falar. Já até propus aqui pro Bruno para me chamar em mais um episódio aqui. Aliás, não foi só. A gente vai fazer um programa. Nós programa aqui, nosso, nós três vamos aqui, nessa. fazer Está se programa comprometendo aqui. e Em- ao vivo. Em rede nacional. E Posso vamos- falar em rede vamos nacional? nessa. Pode, porque Rede todo mundo nacional ao acessa. vivo, ao Ao vivo. vivo, ao Ao vivo. vivaço. Mas o que eu queria dizer é para as pessoas questionarem, né? Tudo isso que a gente está vivendo é muito novo, né? Ainda, né? Então, assim, a gente não tem... Ninguém tem base suficiente para trazer uma fórmula mágica do que é certo e do que é errado, né? Então, questionem fórmulas, né? Questione quem chega para vocês falando que sabe como fazer, né? Eu lembro de anos atrás, quando o cliente vinha e falava assim, não, eu quero fazer um viral. Nossa, Né? viral me dá arrepio. E muitas agências falavam assim, não, eu sei como fazer um viral, né? E não sabe, até Viral hoje à ninguém noite. sabe, Não sabe, né? exato. Então, questionem as fórmulas, não deixem as coisas chegarem prontas, né? Para vocês. Eu sou muito a favor da personalização, né? Da construção de maneiras de atuar personalizadas para cada categoria, para cada cliente, para cada problema. Então, já que a gente tem já os dados disponíveis, né? Questionem as interpretações, né? Questionem os formatos que estão propondo para vocês. Então, eu sou muito fã disso, assim, de questionar, de chegar na melhor fórmula para o seu problema, né? Não usar fórmulas passadas para tentar solucionar algo que acontece hoje, porque as coisas estão muito rápidas e muito dinâmicas, como a gente já falou aqui no podcast. Eu tinha um gestor que eu admiro muito, que é o Paulo Camossa, um beijo aí, menção para você, que falava muito isso pra gente. Falava assim, se você pegou um plano passado para fazer um plano novo, você já começou errado, né? E isso hoje serve muito mais do que... Hoje não tem nem como. 10, porque a 15 anos tecnologia tá atrás. cada vez mais avançada. Não dá para você repetir um plano, Exatamente. né? Não dá mais, assim. As pessoas mudam de comportamento a cada segundo. Assim. Então, deixaria essa mensagem de questionamento. Assim. Ainda bem que a gente vai montar um programa nosso, porque eu tenho que aprender a falar depois do Aquilino. O Aquilino, ele tem o dom da palavra. Ele tem o dom da Ele tem o dom da palavra. palavra. Ele tem o dom da... Irmãos. Eu sempre me arrependo Exato. O depois. Aquilino, tipo, deixa a gente mal. Eu aqui, sempre me né? arrependo do que eu falei Ele vai falar depois, que eu sempre escuto antes o que da ele gente, pra gente fala. ficar bem É aqui, muito cara. ruim isso. Por exemplo, eu esqueci de agradecer. Quer dizer, eu agradeci no começo. Não, Mas mas, obrigada, foi um pô. papo delicioso. Espero participar mais vezes, enfim. Iremos criar o nosso Interpretadores. Bora aí, nessa. A gente vai fazer esse projeto. Eu espero vê-los novamente aqui. Mesmo seja por interpretadores que a gente acabou de criar aí nessa vertente, ou seja para trazer algum tema específico para a gente enriquecer nosso bate-papo. Como vocês sabem, vocês me acompanham já há algum tempo, acho que o Datalogando ele serve como uma porta para a gente poder democratizar. Eu acho que dados, a Shirley não é de dados, o Marcelo entrou na área de dados também, e a gente está falando de dados. Então, assim, hoje qualquer área pode falar de dados. Daqui a pouco dados vai ser uma área que talvez não seja uma área, seja uma coisa tão default que você tem que aprender que isso daí vai ser uma coisa recorrente. Olha aqui, dois extremos. Dado não é complexo e conteúdo não é tão fácil assim. É verdade, né? É isso. É verdade. Então é mais ou menos isso. Então, gente, queria agradecer a presença de vocês. Eu acho que a gente ficou namorando com esse bate-papo um tempo. Consegui juntar vocês dois hoje aqui, que são duas pessoas que eu admiro profissionalmente bastante. Tanto a Chico, a questão de conteúdo, planejamento, toda essa visão que você traz aí, que acho que me inspirou muitas vezes. O Marcelo também, que foi meu dupla. Muitos processos que a gente viveu lá atrás, né, mãe? Muitas tretas que a gente Muitas teve lá tretas. atrás, mas hoje Ainda a gente bem. tá aqui. É isso, cara. Eu acho que hoje a gente traz todo o nosso aprendizado que a gente viveu lá atrás. Então, de coração mesmo, queria agradecer vocês. Portas abertas para vocês virem falar o que vocês quiserem aqui, que seja relacionado a dados. E eu quero agradecer que não teve trocadilhos É verdade, com né? a questão dos dados. Não teve trocadilho. Talvez Esse é um nas ponto- edições A surjam. gente vai aí. fazer um bloopers aqui para deixar essa
Para tirar essa vertente aí. Bora. Tá? Valeu, obrigado, gente, Bruno. obrigado mais uma vez. Galera, obrigado. Não esqueçam de seguir, acompanhar o Datalogando, que a gente sempre tá trazendo conteúdos cada vez Siga no mais. Instagram também. Siga no Instagram também, que a Shelly tá aqui agora, ela é conteúdo. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima.